Estádio da Marvel e mascote super simpático. Chegou a hora da gente conhecer o segundo finalista da Grand Finale da AFL 2021. Seja bem-vindo a X1 Sports. Olá, tudo bem? Eu sou Tomás Oliveira, seja bem-vindo ao X1 Sports e hoje nós vamos falar sobre a história do Footscray Football Club, também conhecido como Western Bulldogs. Muito bem, a história do Bulldogs começa no ano de 1877 com a sua fundação. Ao contrário dos outros times, ele não nasceu como já um time profissional, começou como um time juvenil amador e com o tempo foi criando outras categorias até chegar o profissional em 1886. Em 1886, resolveram fazer uma fusão com outro clube ali de Footscray. Footscray fica nos subúrbios ali de Melbourne. Hoje é um município, mas na época era um distrito industrial apenas. E havia outro clube também com o mesmo nome, Footscray, só que Cricket Club. Então eles fizeram uma fusão e eles foram aceitos pela VFA, pela Victorian Football Association, que era até então a grande associação do futebol australiano na época. E começou a disputar aí os campeonatos da VFA, mas nunca tinha conquistado nenhum título relevante. Em 1896, quando houve a cisão, quando os clubes mais cheios da grana resolveram sair para fundar uma nova liga, a VFL, o Footscray começou a deixar de ser um time medíocre, mediano, e passou a ser um clube de mais destaque dentro dos campeonatos da VFA. Bom, o pessoal da grana estava fora, então agora ele começava a se destacar, tanto que nas temporadas de 1897 até 1900, o Footscray chegou nesse período 3 vezes como o clube Premier, ou seja, o clube que terminou nas primeiras posições. Mas até então não tinha conquistado o grande título da VFA. O primeiro título só veio no ano de 1906, quando ele venceu o Brunswick e finalmente conquistou o primeiro título grande da história, sendo o campeão da VFA. Só um detalhe, com o surgimento da VFL, que passou a ser a liga principal, a VFA ficou com uma liga menor, uma minor league, ou seja, não seria uma segunda divisão, mas é uma liga menor que existe inclusive até hoje, e a VFL é a grande liga, com semiciclos, enfim. Bom, e assim foi, e conquistou outros títulos, conquistou os títulos de 1913 também, e deu uma pausa nas suas atividades durante os eventos da Primeira Guerra Mundial. Então ele ficou parado de 1918 até 1920. Com o fim da guerra, o time voltou às atividades e o Footscray conquistou aí quase 3 títulos seguidos, Já na volta, em 1920, conquistou a VFA novamente e depois repetiu a dose em 1923 e 1924, sendo em 1924 a sua última participação pela VFA. Por quê? Com o retorno das atividades do futebol australiano após a Primeira Guerra Mundial, alguns clubes, no caso na VFL, o University Football Club, ele parou com as suas atividades e fez com que o calendário ficasse meio com um buraco, porque eram 10 times que participavam da VFL, só que depois da volta da Segunda Guerra, apenas 9 continuaram as atividades, uma vez que o University baixou as portas e não voltou mais para disputar o campeonato. Então ficava um buraco que toda rodada um time folgava. Então, para resolver esse problema, o pessoal da VFL se juntou e resolveram fazer a sua primeira expansão. Foi nessa aí que clubes como o North Melbourne e o Hawthorn, hoje como o Hawthorn Hawks, foram convidados juntos com o Footscray. O Footscray, na verdade, ele foi escolhido também por causa de uma outra situação, o que ajudou bastante eles serem escolhidos também para integrar a VFL. Foi um jogo em 1924 em que o Footscray desafiou o campeão da VFL, o Essendon, para um jogo beneficente em favor de uma cantora de ópera chamada Nellie Melba.
E nesse jogo, né, que tinha os dois campeões da Liga Maior, da VFL, que era o Essendon, e o da Liga Menor, que era o Footscray arrebentou com o Essendon e venceu a partida por um placar aí até bem elástico, foi 64-36, e que deixou o pessoal assim bem meio que chocado na época, e acabou que o pessoal da VFL fez o convite aí para o Footscray integrar a elite do futebol australiano, e a partir daí os Bulldogs começaram a participar da Grande Liga VFL. Durante muitos anos participaram de algumas finais, mas até então não tinham conquistado nenhum título. O primeiro título só veio em 1954, quando na final eles enfrentaram o Melbourne FC, que é o seu rival agora da grande final de 2021. E esse jogo, o pessoal do Melbourne não tem boa lembrança não. Esse jogo acabou por 102-51 em favor do Western Bulldogs, na época Footscray Football Club, e aí eles conquistaram o seu primeiro título da VFL, a sua primeira Premiership. Depois disso, os Bulldogs conseguiram chegar em outras finais, mas não conseguiram ganhar título, e chegaram numa fase meio complicada, principalmente financeiramente, nos anos 80, principalmente no final dos anos 80, entre 87 e 89, o time praticamente quase baixou as portas, foi por pouco, e chegaram até a cogitar uma fusão, e anunciaram uma fusão contra uma outra parte do Fitzroy. Tá? Um dia eu conto a história do Fitzroy, que é muito interessante. Você deve estar se perguntando, mas o Fitzroy não é o Brisbane Lions? Uma parte dele é, outra parte não. Um dia eu explico com calma. Muito bem. Eles iam criar um time chamado Fitzroy Bulldogs, inclusive tinha sido até anunciado isso, porque os dois times estavam com dificuldade financeira, e aí a VFL resolveu fazer uma intervenção, ia colocar um interventor lá e ia fazer a fusão dos times para ver se acertava a questão das dívidas dos dois. Porém, um advogado chamado Peter Gordon resolveu, torcedor do Bulldogs, resolveu a questão. Ele fez lá uma vaquinha na época, juntou empresários, personalidades, ele mesmo pôs dinheiro do bolso dele, torcedores também, e juntaram uma quantia e conseguiram salvar aí os Bulldogs da falência e conseguiram se manter como um time independente. E a partir disso aí foi criada uma nova gestão e o time começou a responder dentro do ground também, começou a voltar a ser competitivo como era nos seus primeiros anos na liga. Com a ascensão da AFL, em 1996, né, depois de alguns anos jogando a AFL, o Footscray resolveu mudar de nome e passou a adotar como nome oficial o seu apelido, né, de Western Bulldogs. Ele tinha esse nome de Western Bulldogs porque o Bulldogs daqui a pouco eu já explico, mas era o Western porque eles jogavam no estádio chamado Western Oval. Então eram os Bulldogs de Western. Então ficou Western Bulldogs por causa do estádio que tinha esse nome aí. Muito bem. Depois de mais alguns anos, o clube também voltou a ficar competitivo, chegou a disputar jogos importantes, chegando aí a mais uma final no ano de 2016, quando venceram o time mais popular da Austrália, o Sydney Swans, numa final bem interessante. Foi um jogo aí em que eles venceram pelo placar de 70-51. Foi um jogo que deu o título para o Western Bulldogs depois de quase mais de 60 anos também na fila, e o time voltou a levantar uma taça e voltou a figurar entre os grandes clubes do futebol australiano. O grande ídolo do time é Ted Whiten, é um jogador que tem uma história bem interessante. Ele atuou por cerca de 321 jogos, sendo esses 228 pela equipe principal no período de 1951 até 1970, ou seja, teve uma carreira longeva. Ele foi apelidado como Mr. Football, o que não é normal um jogador de futebol australiano jogar tanto tempo. Então é um recorde histórico e ele é considerado como o ídolo maior do Western Bulldogs. Inclusive tem uma estátua na frente do estádio. O estádio, que antigamente era chamado de Western Oval, foi rebatizado de Whiten Oval, em homenagem ao Ted Whiten. Atualmente, o grande nome da equipe, nós podemos dizer aí que é justamente o senhor Bailey Smith e seus Mullets.
um dos melhores jogadores da liga atualmente e também um dos responsáveis pelo time estar fazendo uma boa campanha e ter chego aí nas finais da edição 2021. Ele que é um ótimo jogador aí da jogada que nós chamamos, que no futebol australiano é chamada de disposal, mas em português não tem uma tradução exata, mas podemos considerar que é aquela jogada onde você dá um chute na bola e o companheiro recebe aí depois de 15 metros, ficando em situação de gol. Então ele é um dos melhores nesse quesito e tem ajudado bastante o time nessa campanha aí muito boa de 2021. Agora algumas curiosidades interessantes sobre o Western Bulldogs. A primeira é em relação ao seu uniforme. O seu uniforme ele é basicamente tricolor, azul, vermelho e branco, sendo uma faixa vermelha na horizontal. É o seu uniforme clássico, sempre foram usadas essas cores desde o início da fundação do clube. Uma outra coisa curiosa também é de onde vem o nome Bulldogs, né? O simpático mascote da equipe, ele veio da temporada de 1928, quando em um jogo contra um Collingwood, um cachorrinho da raça Bulldog entrou em campo e ele correu atrás dos jogadores do Collingwood, e aí a torcida do Footscray achou o máximo e foi a loucura com essa situação. Daí em diante eles começaram a ser conhecidos como os Bulldogs de Western. E aí o cachorrinho foi adotado como mascote oficial e depois foi incorporado ao nome do clube. E curiosamente eles têm um cachorrinho que é o mascote real da equipe. Então, de tempos em tempos, né, normalmente são 7 anos que cada cachorrinho fica oficialmente como o mascote da equipe. Atualmente é o Caesar, e o Caesar é um bulldog, né, que ele fica próximo ali da região, ali no estádio mesmo, onde os torcedores podem ir lá, tirar uma foto com ele, podem brincar com ele. Então o Caesar atualmente tem o papel de mascote oficial do Western Bulldogs, tá certo? Mas esse papel de mascote ele vai passando de geração em geração. Antes dele tinha um outro cachorrinho chamado Sid, né, que ficou até 2017, e aí o Caesar assumiu a partir de 2017 aí como o novo mascote e é até hoje o mascote oficial aí do Western Bulldogs. Outra coisa interessante também é o seu estádio, né? Atualmente o Western Bulldogs manda os seus jogos no Dockland Stadium, o estádio tradicional Western Oval, que virou Whiten Oval, que é o nome, né, que deu o nome para a equipe também. Esse estádio hoje ele é só usado pelas equipes de base, não é usado pela equipe principal, que passou a usar o Dockland Stadium, que hoje tem o nome de Marvel Stadium. Quando a gente fala Marvel Stadium, realmente está falando da Marvel mesmo, lá dos quadrinhos, do estúdio Marvel. Eles compraram o naming rights a partir de 2017, que até então era Etihad Stadium, né, daquela empresa aérea lá do Oriente Médio, e a Marvel comprou. Então a Marvel tem um estádio hoje chamado Marvel Stadium, que é a casa do Western Bulldogs, tá certo? Então fica aí uma outra curiosidade interessante sobre esse time super simpático, super interessante. Não é um dos mais populares da Austrália, né? Mas é com certeza aí um dos times mais simpáticos e tem muita torcida aí para essa grande final de 2021. Fiquem aí ao fundo com o som do hino do Western Bulldogs e agradeço a sua visualização. Se puder me ajudar com like, fico muito agradecido e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado e até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado.